Olá, bom dia a todos. Transmitindo aqui diretamente do Febraban Tech 2026. Esse é o Impact Sessions, canal de alta tecnologia da Act Digital. Sou Kleber Pires, sou diretor executivo de FSI na Act. Estou aqui com grandes feras do mercado para a gente falar um pouquinho de alta tecnologia, falar de inteligência artificial, falar de agentificação. Muito bacana ter esses feras aqui ao nosso lado. Edu Passini, diretor da MongoDB. Fala, Edu. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Kleber, é um prazer estar aqui. Eduardo Passini, todo mundo me chama de Edu, então mais informal, né? Boa. Sou vice-presidente da MongoDB, responsável pelas contas estratégicas, setor público, e hoje está aqui para debater diversos projetos, casos de uso, e muito eu acho que o tema em voga aí é IA, né? Como está impactando o nosso mercado de forma geral, tá? Obrigado, Edu. Obrigado. Lorival, Bradesco Seguros. Bom, muito obrigado aqui pelo convite, Kleber. Um prazer estar aqui com os colegas Cris e Edu. Então, estou na Bradesco Seguros, sou um gerente sênior da área de engenharia de plataforma, a gente construindo uma plataforma de IA agêntica, e esse daqui é um trabalho super bacana que a gente vai discutir. Acho que tem vários assuntos bacanas sendo tratado aqui com IA, e aí não é mais uso de IA. É como que opera em IA. Então, acho que aqui é a grande sacada desse podcast. Boa. Obrigado, Lorival. Cris, Banco Bradesco. Bom, olá pessoal, eu sou a Cris Vargas, hoje eu lidero a frente de evolução do modelo operacional, que tem muito a ver quando a gente fala, né, do uso de agentes, até porque a gente sabe que tem o reskilling, upskilling, toda uma mudança dentro da forma como as empresas operam. Eu acho que o nosso tempo aqui de podcast até vai ser pequeno para tanto debate que a gente tem sobre o tema. Obrigada pelo convite, Cleber. Obrigado, Cris. Começar contigo, Edu. Olhando para esses desafios das organizações hoje, né, que a gente fala muito de adoção, acho que passou um pouco o tema adoção, da gente colocar em prática o uso de inteligência artificial, mas acho que a gente efetivamente operar a IA, né? Como que você, hoje na tua relação com grandes empresas, você encara esse desafio, você entende como que elas estão trabalhando isso no seu dia a dia? Legal, Kleber. Eu acho que está bem em linha com o que a gente tem visto, tá? O desafio não está mais dentro da tecnologia em si, ela está muito mais quem toma a decisão dentro do fluxo de trabalho, né? Então, até pouco tempo atrás, a IA generativa era utilizada para ajudar a apoiar as pessoas em tomar decisão, dando inputs ou fazendo recomendações, rascunhos ali do que ela teria que a pessoa poderia fazer com esse ganho de produtividade. Hoje, muito dentro dessa área agêntica, né, que a gente está entrando nessa nova fase, é muito mais não a sugestão, mas quem executa, né? Então, a partir daí, ela sai do ponto de vista de aprovar um limite à pessoa para uma recomendação, ou fazer um score, ou fazer uma alteração no processo, e muito mais para uma execução, né? Então, acho que a pergunta não é mais se a IA está nos processos, né, ou nas pessoas, é muito mais se você tem a confiança para dar uma autonomia de execução para essa IA, para que ela possa tomar as devidas decisões e fazer realmente um impacto dentro do processo das companhias, né? E aí, um ponto que a gente discute muito, eu acho que o principal hoje é autonomia e risco, né? O quanto você tem a confiança dentro do seu modelo para que você possa transferir essa autonomia para os agentes, eles tomarem as decisões e a partir daí você ter realmente a aplicação na prática do fluxo completo. E isso acho que é um desafio muito grande pela ponta de experimentação que as empresas estão e pela fase que elas estão começando cada vez mais a entrar dentro dos processos, né. Então a gente vê empresas hoje que estão inicial, já empresas mais maduras, mas com o tempo esse ganho de confiança ele se torna natural, tá. Boa, boa. Acho que puxar o seu ponto da autonomia, né? Acho que quanto mais a gente olha para a autonomia, maior o nível de dependências que a gente tem de plataformas robustas, né? Hyperscales, né? Olhando para a engenharia de plataformas, Lorival, lá num ambiente bem regulado, bem denso da Bradesco Seguros, como que você vê esse movimento transcendendo? O que, que tem de movimento habilitador? Como que você encara isso lá no seu dia a dia? Legal. E aí eu vou puxar aqui, Kleber. O ano passado vocês me convidaram e foi um prazer também estar aqui. A gente falou sobre engenharia de plataforma e como que o uso da IA
podia acelerar a jornada do desenvolvimento, né? Maior produtividade. E aí, olhando para hoje, isso já virou commodity, né? E a gente usa no nosso dia a dia, seja no pessoal, no profissional, né, do trabalho. E aonde está o grande segredo? É justamente a gente tornar essa visão mais agêntica de tudo. E para isso, tudo que o Edu comentou é de extrema relevância. E uma das coisas que eu vejo aqui é como que a gente começa, com o uso da IA, reconstruir a visão da TI. Porque o Edu falou, os fluxos que vão acontecer com agentes do começo ao fim. Então, imaginando aqui uma operação de TI, deixa de ter um time, de repente, de SREs e passa a ter agentes operando baseado em sinais que aconteçam com os seus limites, claro, né, bem determinados aqui, com uma governança forte. No desenvolvimento de sistemas, a gente vê agora já um desenho de arquitetura até a produtização e envio para, né, para produção com agentes de IA. Então, essa reconstrução da TI a gente tem que começar a olhar para um ecossistema governado ou gerenciado por agentes e não mais né, por nós humanos aqui. Então, só que a gente garantindo toda a camada de limitação do que pode ou não os agentes fazer, senão, como o Edu falou, começa a gerar risco. Boa, boa. Legal. Olhando agora, Cris, partindo do princípio que a gente tem a agentificação dentro da cadeia de valor e olhando para a mudança de responsabilidade que a IA pode trazer. Então, a partir do momento que eu tenho um agente operando dentro do processo, qual que é a tua visão olhando para a governança, para a liderança? O que muda no papel humano dentro da cadeia de valor? Eu acho que eu vou complementar aqui os dois pontos anteriores. Quando a gente está falando de agente, a gente não está falando mais de uma automatização de uma tarefa, como era no passado, mas muito mais de uma tomada de decisão. E aí eu acho que tem um limite muito importante, que é entender qual que é o limite da autonomia que eu dou para o agente para essa tomada de decisão. E em que momento é necessária a validação humana, em que momento que o humano entra dentro desse loop. E aí aqui a gente está falando além do universo de tecnologia. Quando eu penso em algo, né, e no uso da tecnologia que vai mudar uma experiência, que vai trazer um valor agregado, a gente está falando de toda a cadeia, de todas as pessoas que participam dessa jornada. E muda muito o papel, seja no papel da liderança, em detalhar ou elevar ali o nível de autonomia de um agente, e até na tomada de decisão através do humano também, no momento em que é necessário. E mais do que a automatização e uso dos agentes, né, para esse dia a dia, a gente tem que rever os nossos fluxos e rever nossos processos, porque eles foram desenhados numa perspectiva que não é a perspectiva agêntica. Então, aqui tem uma grande mudança, seja de processos, de pessoas, de tecnologia, para que todos consigam, né, trazer ali e ter o benefício do uso dos agentes. Boa, boa. Fazer uma pergunta geral aqui para todos. Assim, hoje, quando vocês olham para o mercado, e pensam em ruptura, né? A gente, como o Lorival comentou, no ano passado a gente estava falando de adoção, experimentação. Hoje, se a gente pensar o que é um blockbuster, né? Uma coisa que está efetivamente rompendo no mercado, em cima das cadeias de valor, a gente olha para processo, para organização, para pessoas, o humano ou o sistema, como que essas decisões em colegiado passam a influenciar o nosso dia a dia, do seu ponto de vista de disrupção, efetivamente. Começa por ti aí, Edu. Tá bom, eu acho que esse ponto, olhando na perspectiva do convívio que a gente tem tido, é uma das perguntas que a gente mais escuta de CTOs, CIOs das grandes empresas, bancos, seguradoras, tá? Até trouxe uma colinha aqui, porque eu tenho alguns dados da McKinsey que são bem interessantes, né? Que mais de 3/4 das empresas já utilizam AI de uma forma aplicada dentro delas, né? Mas da forma como elas tiram o valor operacional disso, né? É cerca de 1/3 só das que já aplicaram. Quando a gente olha ainda para a perspectiva de agentes, né? É muito pior, porque 79% delas já têm agentes operando, mas só 11% em produção. Ou seja, como é que essa transformação, pessoas, processos e decisão dessa tecnologia ela vai impactar, né?
E a gente entende que não é o ponto mais de vista a tecnologia, e a execução é o gargalo, seja por falta de conhecimento, seja por segurança, maturidade que elas estão enfrentando, né? E aí, o que a gente vê muito é separar ali dentro do processo do piloto para a produção, uma das principais coisas é quando começa o conceito do desenho da solução agêntica, ela está olhando para o resultado fim, ela está olhando para o outcome final que vai ter. E não o modelo em si, você pode ter, a maioria das tecnologias vão funcionar, mas todas as empresas que olham muito para a tecnologia para desenvolver o seu agente, no final ela acaba tendo uma super demonstração, linda, bonita, que na prática ela falha por quê? Porque o resultado de negócio é muito pequeno pelo valor. Então a gente vê que os principais casos de sucesso, eles estão muito pautados em empresas que selecionaram o caso de uso, qual o benefício ou resultado que ela quer ter, e daí desenvolver a sua solução agente que volta, tá? E um segundo ponto que eu queria destacar também é a questão da utilização do dado, né? Hoje as empresas têm uma fragmentação muito grande, seja por sistemas legados que foram crescendo ao longo do tempo, que de forma, vamos dizer, muito estruturada eles cresceram, mas que hoje eles não permitem para os agentes terem as informações para tomarem as decisões, né? Elas são informações espalhadas em tecnologias diversas, são informações espalhadas em sistemas que não suportam ali um real time, ou seja, um agente hoje toma uma decisão com N menos um, isso viabiliza ou não o meu negócio, né? Então eu acho que essa virada de chave para o agente, a forma como o dado é bem estruturado para ele poder consumir é importante, tá? E até a gente tem um caso de uma fintech brasileira, né, que a gente está trabalhando aqui ainda para tornar uma referência pública, que eles utilizaram ali o Cloud mais o Atlas Vector Search, que é um recurso que a gente tem no nosso database, para poder o quê? Consumir esses dados e olhando em uma perspectiva de aprovação de crédito, aonde a principal objetivo deles era acelerar de 3 dias para algumas horas a aprovação de crédito, tá? Ao mesmo tempo que eles conseguiram fazer essa redução, eles reduziram 96% do custo, né? Quando eles olham. Então, assim, olhando uma perspectiva do negócio que ela impacta em outros pontos. Então, acho que a forma como as empresas estão pensando hoje é bem diferente de como pensavam lá atrás, que a gente olhava primeiro a tecnologia e não especificamente o objetivo de negócio, tá? Boa, boa. Dorival? E aí, complementando aqui, até o Edu, que né, conectou vários temas aqui e com total sentido do que a gente está falando, eu vejo que do lado das pessoas, ainda a gente vai construir talvez aqui algo que não existe, que são engenheiros de autonomia, talvez, que é justamente como que a gente consegue conectar negócio, importância de negócio, impactos de negócio com tecnologia, com ação dos agentes, né? Conhecendo todo o ecossistema. Mas uma das coisas que eu vejo que é super relevante aqui é a mudança de processos. Grande parte das organizações hoje, a gente sabe disso que nas nossas também acontecem, é que muito processo está escrito com uma tomada de decisão humana. Ou seja, eu não consigo estabelecer um fluxo que dependa, agêntico que dependa ainda de uma ação humana. Então aqui a gente vai ter que ter uma grande transformação, isso é cultura direto, para que a gente possa começar a fazer esse movimento aqui para uma IA agêntica, né? Então, eu acho que, seguindo nessa linha aqui, vou até passar para a Cris aqui para complementar, mas eu acho que é um pouco disso. Processos é a grande chave do segredo, né? Boa. Boa. Processos redesenhados, acho que guardrails muito bem definidos, mas para mim, Kleber, a ruptura ela está muito mais em não quantificar o número de agentes que a gente tem, né, dentro da organização, mas sim do valor agregado dessa autonomia. O quanto que ele gerou de resultado. E aqui eu acho que a gente vai ter uma ruptura, porque aí você vai conseguir mensurar de fato em que momento você consegue utilizar o agente e trazer uma experiência diferenciada para o seu cliente em questão de tempo, time to market, e até da própria experiência na utilização do produto, mas do valor agregado dessa autonomia que a gente colocou no agente. Essa, para mim, vai ser a grande ruptura. Legal. Muito bom, Cris. O Edu comentou aqui do crédito, mas e a Cris trouxe aqui uma visão de cliente que, na verdade, a grande transformação é na experiência do cliente. Hoje, se a gente olhar no mercado de seguros, por exemplo, uma análise de sinistro de automóvel,
quanta interação existe até ser aprovado. Você ter um agente conectando diretamente com o cliente na ponta e o agente ter autonomia ágil de conseguir transitar isso e aprovar rapidamente um sinistro, a experiência do cliente fica completamente diferente, né? Até porque ele já está numa situação ruim que houve o sinistro. Então, acho que conectar o valor agregado do agente para a operação mais valor diretamente para o cliente, essa é a transformação que a gente precisa. Boa. Tem até um tema que, até puxando um pouco de McKinsey que você trouxe, eh, fala-se muito de rewire, né, dos processos, né, da gente, a composição que vai existir no futuro entre humanos e agentes no futuro, um pouco de o que está acontecendo já hoje, ela traz uma oportunidade para todos de trazer um novo significado ao processo. Você citou sinistros, né, crédito. Talvez a forma como a gente trabalha uma operação de sinistro, ela precise ser remodelada. Então, o processo precisa ser redesenhado, porque ele já parte do princípio de que vai ter um agente trabalhando junto com o humano que passa a bola para um outro agente. Então, na verdade, aquele processo que foi desenhado por humanos, como você comentou no começo, ele está desenhado errado nessa perspectiva de futuro, né? Então, acho que isso que é um ponto importante aí para repensar e ver onde que a métrica de valor, pensando um pouco de valor agregado, né? Uhum. Então a gente vai ter que olhar muito para a métrica de valor, métrica de fluxo, e quando a gente começar um desafio, sempre pensar o que efetivamente que a gente quer movimentar, né? Kleber, e Legal. se eu puder Claro. complementar, esse desafio, ele é na cadeia e na jornada completa. Então, não é só uma mudança de um pedaço de um processo que está em tecnologia, é desde o processo de aquisição até a pós-venda. Então, quantas pessoas fazem parte, né, dessa escrita de processo e que precisam revisitar e repensar a luz de um agente. Então, acho que aqui é uma grande mudança e que a gente depende, né, de um ciclo completo. Acho que em tecnologia, no dia a dia, a gente vem sempre buscando uma forma mais produtiva de construir processos, mas quando a gente olha para a jornada completa, à luz do cliente, acho que tem uma mudança bem grande aqui nas organizações, tá? Legal. Muito E bom. nos papéis. Top. Vamos fazer um exercício de futurologia, né? A gente fala. Sei que é a coisa mais difícil é a gente pensar exatamente o que e como a gente vai estar debatendo para o futuro, ano que vem, no próximo Febrabantec, né? E se a gente pensasse decisões de altíssimo nível, decisão de C-level, que vai mudar ou ela precisa se preparar hoje para daqui 5 anos, né? Acho que para a gente fazer um exercício e pensar qual que seria uma decisão do hoje, né? O que o C-level deveria estar pensando, o que a gente conectando aqui com os C-levels que estão aqui, a gente trabalhando dentro de grandes organizações, organizações de decisões matriciais, complexas, grandes legados, né? Quais seriam decisões que talvez drivassem o futuro aí que deveriam ser tomadas hoje? Fala aí, Edu. Legal. Posso começar? Claro. Eu acho que concordo contigo, a decisão é do C-Level, né? Porque não se trata mais qual tecnologia vai utilizar, é muito mais o que a empresa quer ser, o que ela vai se tornar, o que ela vai ter que mudar para ela se adaptar a essa era agêntica, né? Isso é super importante porque muda completamente, a Cris falou bem aqui, muda completamente todo o processo de decisão dentro da empresa. Você comentou um pouco sobre futurologia, né? Acho que falar de 12 a 24 meses em AI hoje é a gente especular e tomar uma futurologia grande. Mas pelo conhecimento do segmento que eu atuo muito forte hoje, acho que voltando àquele meu ponto, olhar o dado que está sendo consumido pelos agentes é um ponto-chave, porque você tem uma divisão fragmentada, você ter dados que não vão atender aos pontos de decisão, que hoje tem um agente que vai olhar num arquivo lá, gasta 2 horas, né? O Lorival falou ali numa tomada de decisão de crédito, é alguma coisa que vai travar a sua estratégia agêntica a escalar, né? Então, você ter o dado concentrado, bem qualificado, que possa ser consumido, isso destrava muitas coisas dentro dessa perspectiva. E acho que para fechar aqui o raciocínio, o Lorival e a Cris comentaram muito bem a questão da cultura, né, e a organização dentro das empresas. Como é que isso vai se adaptar para esse novo mundo? Quais são, talvez, funções que tenham que ser revistas, né, que não vão ser mais ali uma execução de uma atividade sim, mas pensando e alimentando esse modelo para ele se adaptar. Então, acho que isso é muito a forma como
o novo C-Level vai ter que olhar e entender como ele vai ter que absorver isso, implementar, executar isso dentro da mudança da cultura da empresa como um todo, tá? Bom, bom. Lorival? Legal. E aqui, eu complementando aqui o Edu, na questão dos dados, né? Eu acho que empresas reguladas com ambientes tão críticos como os nossos, né? Além dos dados, a gente precisa criar um framework de decisão. Porque, dado o momento, se eu não garanto uma estrutura organizacional bem direcionada, do agente conhecer o negócio, conhecer de todo o ecossistema que envolve aquele produto, modelos de tempos de sustentação ou tempos de manutenção sistêmica, correlação de eventos de incidentes, a tomada de decisão de um agente pode ser crítica para o negócio. Então, conhecer essa jornada e ter um framework bem definido com uma decisão executiva, isso muda completamente, porque foge de tecnologia. Isso passa a ser uma visão muito mais estratégica de negócio, de C-levels, né, de executivos de TI e negócio em conjunto. Então, acho que só complementando o Edu, acho que na minha visão é isso que a gente tem que partir. Legal. Muito bom. Cris? Eu vou trazer um complemento que é falar de autonomia, como o C-Level vai redistribuir a autonomia a gente. Aqui, para mim, tem uma grande mudança. E além dessa autonomia, acho que tem um outro tema que é a observabilidade. Quando a gente olha para a tecnologia, a gente está falando muito sobre disponibilidade, latência, mas a gente tem um capítulo agora, né, nessa era agêntica, da observabilidade da decisão. E são dois elementos fundamentais, principalmente quando a gente leva, né, para a jornada completa, como eu comentei anteriormente, onde você tem diferentes áreas, diferentes papéis, diferentes incentivos. Como que você trabalha de fato essa redistribuição da autonomia vai ser um grande tópico nas organizações. Legal, muito bom. Para eu poder complementar, só acho que a autonomia, esse ponto que ela trouxe é interessante, como vai auditar, né? O Lorival comentou, vocês são de empresas muito auditadas, reguladas, como que você garante que ele está executando de acordo com você planejou no pós-passo ali? Esse é um desafio ali na hora que colocar em produção mesmo, de garantir essa consistência, né? Acho que Por isso que eu estou falando da observabilidade, sabe? Porque se você não tem, né? Não tem como você distribuir a autonomia, colocar no agente e não acompanhar esse processo de decisão, essa observabilidade que tem um valor para o negócio de acompanhamento contínuo, ela vai ser essencial. perfeito. Não o que o agente fez, né? E por que ele fez. Se a gente não entende, a gente não consegue ajustar e refinar os processos e fluxos para esse agente. Então, acho que Se ele fez dentro dos guardrails, se ele teria outra decisão para tomar, é uma grande mudança, mas eu concordo com o Edu também que não é de 12, 24 meses, a gente já vai viver daqui a pouco esse processo de acompanhamento e mudança. E a Cris falou em autonomia, né? E autonomia para o agente, na verdade, acho que não é o ponto chave, e sim a confiança do que ele vai executar. E para isso a gente tem que ter uma grande governança em todo esse fluxo, que é o que a gente discutiu aqui bastante, né? Então, super, super interessante. Essa vai ser o grande desafio dos C-Levels aqui, né? Muito bom. Pessoal, queria muito agradecer, um prazer e uma honra estar com feras como vocês do mercado. Edu, muito obrigado por aceitar nosso convite. Lorival, prazer estar contigo aqui mais um ano. Cris, prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado, Kleber. Agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada, Cléber. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.